E pessoal, bom dia a todos. Certo? Não vou falar sobre mães esse ano. A gente já falou um dia aqui sobre como foi a relação entre Jesus e sua mãe. E é um bom ponto para a gente olhar do ponto de vista de Jesus. Como ele honrou a mãe, como ele se preocupou com ela, como ele busca alguém para o momento que ele faltasse como filho, como Maria, mãe de Jesus, homem que o teve, que sentiu dores. E como ele se preocupa com a mãe. Muito legal a gente olhar isso. Cuidado de Jesus com a Maria, mulher. Como ele bota, como que o João compõe aquele cenário, né? O João, ele quase que, ela teve outros filhos, mas o João, seu discípulo amado, ele se aproxima dela com um carinho meio que como se fosse, né, um filho. É muito legal ver como Jesus se preocupou com a mãe dele. Mas hoje é outro tema, eu te convido a abrir rapidamente. 1 Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo 2. Tudo bem? Tá chorando? Diga, filho. Fica à vontade, pode ficar. Neném, dá pra mamãe, neném. 1 Coríntios, capítulo 2. Primeira, né? Papai tá aí? 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 1. Aqui, a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Ele entrou ali. Olha só. Aparentemente é um trecho dedicado como uma instrução para quem prega. Boa parte das cartas de Paulo são instruções que ele entrega à igreja, ao seu discípulo. Aqui parece que ele está falando e está para quem costuma pregar. Na minha Bíblia boa e velha de guerra, está aqui assim, ó, o caráter da pregação de Paulo. 1 Coríntios, capítulo 2. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou sabedoria. Eu estou lendo uma revista atualizada. Porque decidi, interessante isso, hein? Presta atenção. Paulo falando, eu decidi, ele tomou uma decisão, ele escolheu, ele se posicionou e ele decidiu nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Amém? Amém. Obrigado, Jane. Amém. Vamos orar, agradecer a Deus por esse texto. Pai, obrigado, porque o Senhor é bom, o Senhor cuida de tudo sempre, e o Senhor inspirou homens, ó Deus, inspirou Paulo a deixar para nós esse texto. Muito obrigado pelo teu Espírito Santo que atuou ali, dando a ele sabedoria, e está aqui hoje com a gente, ó Pai, o mesmo Espírito presente aqui conosco. Peço que essas palavras se tornem vivas em nós, ó Deus, que elas saltem aqui, as letras, elas ultrapassem o limite das páginas, da tela. Simplesmente escolheu um lado, não é? Vocês percebem isso? Ele fala assim, eu escolhi, eu decidi. E escolhi, não. Por um lado ele fala isso. E escolhi alguma coisa. Aqui, a gente está no início da carta aos Coríntios, e se a gente resgatar o texto que Lucas coloca em Atos, ele fala aqui que ele chegou em fraqueza, em temor e tremor. Ele chega em Corinto vindo de Atenas. E ele tomou uma coça em Atenas, né? Ele tem muita sabedoria lá. A gente lembra disso, Atos 17, 18, por ali. Quando ele vai, não fisicamente, embora ele
Ali ele foi humilhado, ele foi ridicularizado. É até uma das expressões mais maneiras que eu tenho para mim a respeito do Evangelho. O Lucas escreve isso. E para mim o Evangelho fala de coisas estranhas ao homem, ao mundo. O pessoal lá, inspirado em filosofias, em sabedoria humana, quando ouvem Paulo falando a respeito de Jesus, eles questionam coisas estranhas, que outros deuses. Mas eles, de coração fechado, poucos receberam, embora alguns ali em Atenas. Mas aí ele sai de lá, chega em Corinto, e lá ele se prepara para falar com eloquência, com sabedoria. Leiam Atos 17, 18, 19. Ele cita poetas gregos. Ele conhecia os filósofos, conhecia os poetas, conhecia os artistas. Ele era extremamente instruído. Então ele tinha cultura, ele tinha sabedoria. E usou isso lá naquele momento, tomou uma decisão. Aí chega aqui na igreja de Corinto, e a minha última palavra foi ainda em Corinto também, um pouco mais à frente, num contexto de pecado, né, da promiscuidade que havia dentro dessa igreja e de como o pessoal estava achando aquilo normal. Quando ele chega aqui, lá, né, aqui ele escreve muito tempo depois, mas quando ele chega em Corinto, ele encontra um povo dividido. E uma divisão, ele descreve isso muito bem no capítulo 1, uns estavam muito interessados, ele vê pessoas interessadas, ele começa a falar, ele ia às sinagogas, Paulo chegava num lugar, ele ia às sinagogas, e muitos interessados. E alguns estavam interessados em sinais, milagres, prodígios, no sobrenatural, né? Uns interessados naquilo no transcendental, né? No fogos de artifício, uns em espetáculo. Uns interessados em espetáculo e esperavam isso de Paulo. Outros ali naquele lugar havia uma mistura. Outros esperavam sabedoria humana, esperavam cultura, esperavam palavras bem elaboradas, um texto ou uma pregação, sim, milimetricamente desenhadas, super sincronizadas, coisas encaixadas, que a gente recebe e fala, nossa, como esse cara sabe muito, como ele... Uns esperavam muita intelectualidade, outros uma espiritualidade espetaculosa. E ele fala assim, eu escolhi não usar nada disso. Muito legal. Ele aqui como quem fala, mas eu gostaria de provocar a nós hoje o exercício para que a gente se coloque como quem ouve, como todos nós o fazemos sempre. Porque isso é determinante aquilo que ele vai descrever no versículo 5, mas a gente chega lá. Então ele fala aqui de início que eu, quando fui ter com vocês, irmãos, versículo 1, eu fui anunciar o testemunho de Deus. Algumas versões falam o mistério de Deus. O tema principal da mensagem do Paulo ali, e aqui, e às quintas, e em todas as nossas reuniões, tem que ser o mistério de Deus, o testemunho de Deus. Na continuação do Coríntios aqui, a gente vai ver o Paulo citando Isaías, outros tantos escritores sagrados, como deixando claro que Jesus é o que a gente nunca viu, nunca nem ouviu, né? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Aqui o Paulo linka isso a Jesus. Quando a gente ouve isso e está em momento de fraqueza, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, que Deus preparou. O que a gente pensa? Deus vai trazer o alívio, vai me dar a bênção, vai liberar o processo, vai prender o cara, Deus vai vir, vai fazer, vai acontecer. Aqui dá a entender que para o Paulo, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram que Deus preparou para nós e tem nome. É uma pessoa, é Jesus. E ele diz aqui de início, eu venho anunciar para vocês o mistério de Deus. Jesus é o testemunho de Jesus, de Deus, Deus exposto, Deus andando, Jesus bebia água. Eu vim mostrar Jesus. Paulo está falando isso para vocês. Se vocês esperam ver milagres, se vocês esperam ver curas, se esperam ver nascendo o braço, alguém deu um testemunho aqui uma vez? Foi você? Alguém deu um testemunho aqui alguma vez de que uma pessoa sem braço, depois de um tempo, o braço cresceu? Então, você, eu acho. Essas coisas que acompanharam Jesus, elas vinham depois de Jesus. E podem vir ou podem não vir, porque o Jesus é o que importa. Então, quando ele chega nesse lugar, ele fala, o pessoal se reuniu aí atrás dele, não vou falar para vocês de sabedoria. Eu não vou falar para vocês
como alinhar aqui as habilidades humanas para você ter um bom resultado profissional. Não vou falar disso, porque isso importa pouco, ou não importa agora. Eu vou falar de Jesus. E principalmente, eu vou falar, aqui no versículo 2, ele diz assim, eu decidi nada saber, joguei tudo para fora o que eu sei. Esse cara foi instruído, a trajetória dele. Hoje, quem é a elite intelectual do mundo? Não pensa nas 13 famílias poderosas lá da Seolo, não. Pensa quem é a elite intelectual do mundo. Esse cara, ele estaria entre eles. Ele pertenceu a uma classe de discípulos de um dos maiores sacerdotes da época, e para estar habilitado a chegar ali não era qualquer um. E ele era culto em 3 culturas predominantes, ele na judia, na romana e na grega. Esse cara era fera demais. Ele fala, eu joguei tudo isso fora. E ele vai falar isso de forma mais elaborada em outros momentos. E é muito legal como o Paulo usa isso. Para cada momento, cada lugar, ele usa uma abordagem apropriada, que ele está falando para os coríntios. Lá em Gálatas, ele vai falar diferente em Gálatas. Em cada lugar ele vai falar aquilo que era necessário, ele está pastoreando as igrejas que ele ajudou a construir. Mas ele vira e fala que assim, ó, eu decidi nada saber senão a Jesus Cristo, o mistério de Deus revelado, o testemunho de Deus, Jesus Cristo, e este crucificado. Eu cadê Rafael? Quase falei para o Américo que não precisava de palavra hoje, porque na escola bíblica dominical você tinha trazido a mensagem. Porque o Paulo, ele decide, e o foco dele, quando instrui aquela igreja, aquela congregação, é mostrar o Cristo morto, Cristo sofredor, o que apanhou, aquele que... Eu falo isso várias vezes, eu acho que até encontrar uma outra figura, vou falar sempre. Aquele, como o Mel Gibson mostrou, e eu chorei no cinema, no filme Paixão de Cristo, aquele Jesus é o que o Paulo está pregando. E esse Jesus, o que sofreu com espinhos, com chibatada, que sangrou, que teve fome, aquele Jesus tinha sido ou estava sendo excluído das congregações cristãs. Nas reuniões, as pessoas já não falavam sobre cruz. A gente falou de cruz aqui hoje de manhã, o Rafael falou que o chamado de Jesus é o desafiador e vem, tome sua cruz e me siga. Isso estava sendo excluído do contexto, da dinâmica, das pregações, das conversas. Falar de cruz não é legal. Falar de cruz, falar de sofrimento, nossa, vamos falar que ele venceu, que ressuscitou no 3º dia e a gente vai ser feliz para a vida, para sempre, no mar de rosas. Ali, ele tomou conscientemente uma decisão de tocar num ponto desagradável, é super desagradável, mas um ponto crítico, central para o crescimento daquele povo. Mais uma vez aqui no versículo 5, isso tudo fecha de maneira muito bem. Então ele diz assim, ó, eu não vou falar de palavras bonitas, não vou falar de sonhos, não vou falar para vocês que tudo vai dar certo, não vou falar para vocês que Jesus vai descer e vai resolver todos os seus problemas hoje. Não vou falar isso. Vou falar que Jesus é um homem que escolheu obedecer o Pai e decidiu se entregar e sofrer no madeiro. Amém? Vocês concordam que a mensagem é a mensagem principal de todas? E deveria estar em todas as nossas reuniões, principalmente congregacionais? Jesus Cristo crucificado. Escândalo, vergonha. No capítulo 1, ele fala que Deus escolheu a vergonha, o escândalo, a sabedoria dos simples para confundir os sábios. Como imagina um arrogante, como era aqueles de Atenas? Ué, eu não preciso de nada. Jesus se sacrificou porque quis, não por mim. Porque eu sou bom pra caramba, sei muito. E vamos falar de cristãos, eu e você como cristãos zelosos. Para que eu preciso falar de Jesus crucificado? Jesus se entregou. Era para eu estar no lugar de Jesus? Que nada. Eu amo minha mãe, eu dou presente, não xingo ninguém, dou esmola, dou o pote de leite lá na frente da farmácia, lá em Caraíba só pede leite, né? Não uma latinha de leite. Eu faço tudo de bom, não preciso de que Jesus se crucifique por mim. E isso era uma realidade daquela igreja. Mas é uma tendência dos nossos dias também, excluir o Jesus crucificado da nossa dinâmica, da nossa realidade. A gente tem o Jesus ressuscitado.
Jesus poderoso, Jesus que venceu a morte, o Jesus que tem poder sobre... E tem, isso tudo é verdade, eu creio nisso, mas eu não sei se eu estou me fazendo entender. A gente e aquele povo decidiu escolher uma parte de Jesus. Eles estavam assim, eu quero Jesus para isso. O Paulo vem reordenar as coisas e fala assim, pessoal, e foi em fraqueza, em temor, em grande tremor que eu estive entre vocês. Eu vim aqui, tomei essa decisão em um momento de debilidade, fraco, depois de ter apanhado, passado vergonha, depois de ter tido medo, porque ele foge, ele fugiu várias vezes. E ali, quem disse que não é Deus provocando, Deus provocando as circunstâncias de medo, de tremor? Vocês conseguem ver em Jesus Deus provocando o sofrimento de Jesus? Ninguém se escandaliza com isso, espero. Amém? Deus é amor, Deus é bom, tudo de bom. Não existe nada de bom que não tenha vindo de Deus. O Tiago fala isso. Todos amam graças a Deus. Só existe amor porque Deus é amor. Eu acredito nisso plenamente. E Deus conduziu Jesus em um caminho de sofrimento. Todos enxergam isso? Isso é necessário para a nossa compreensão e para o que é o objetivo desse primeiro trecho que a gente vai ficar aqui hoje. É como que eu posso falar? A limpeza, ou assim, uma restauração do significado da nossa fé em Cristo Jesus crucificado. E o Paulo, ele abre o coração aqui, ele fala, eu escolhi e estou aqui em vocês fraco. Ele elabora isso melhor em outros lugares, mas aqui ele simplesmente fala em fraco, com medo, com incertezas. No que eu me apeguei quando estava fraco? Não foi no Jesus vitorioso. Não foi. Ele pensou que certamente que, Jesus sofreu mais que eu. Entendem o que eu estou falando? Nos nossos momentos de fraqueza, os nossos coaches contemporâneos vão nos exaltar. O que a gente tem de bom, o que a gente é pra caramba, o que a gente é diferente, o que ninguém é igual a gente. Você está fraco? Então vamos olhar como você é forte. E a alegria do Senhor é a nossa força. Eu estou falando de coach cristão, alguns de púlpitos. Eles vão enfatizar aquilo que nos torna fortes. Vão pegar as figuras de Jesus que o tornaram assim, admirado por muitos daqueles que estavam preocupados em manifestações, milagres, sinais, poder, prodígios. Ele não, eu tô fraco pra caramba. E sabe aonde eu vou me apoiar em Cristo Jesus? No Jesus crucificado. Que sofreu mais do que eu, que sofreu injustamente. Que tomou tapa na cara sem nunca ter feito absolutamente nada de errado. Isso vai falar da nossa fé. A construção aqui é para a gente chegar na fé. Então, eu e você, como instruídos pelo apóstolo Paulo, a gente deve fazer essa reflexão. Onde a gente vai buscar apoio nos momentos de que o negócio balança? Cara, eu penso nisso, eu dou graças a... Aí a gente vai agradecer. Quer ser como que chama lá no Universidade da Família, lá é o contentamento, né? Quer ser... Como que fala contentamento? Quer ser o quê? Contente? É isso? Tão simples assim? Quer ser contente? Olha para Jesus. Olha o que Jesus sofreu. Não olha pelo que Jesus vai fazer por você, ou pelo pote de mel que tem no fundo, de mel não, pote de tesouro que tem no fim do arco-íris. Olha para o que Jesus sofreu e dá graças a Deus. Porque ele sofreu por você, você não vai precisar passar por aquilo. Olha porque ele tomou o meu e o seu lugar na cruz e a gente não vai precisar estar na cruz. Porque Jesus já foi e foi de uma vez por todas. Então, ele escolheu olhar para o Jesus crucificado, amém? A gente pode fazer isso? Se a gente fizer isso, não sobrevive aquilo. Estou afirmando. Está anotando aí, né? Então, Tiago aqui está declarando ou afirmando. Se a gente fizer esse exercício, não há nenhum motivo para a gente reclamar de absolutamente nada. Esse cara aqui um dia vira e fala assim, eu posso todas as coisas. Posso sofrer, posso passar frio, posso passar fome. Porque tudo isso é menos do que o Jesus passou. Estou no lucro, Gisele, lucro total. Vou reclamar pelo quê? Vou reclamar porque meu filho acorda de hora em hora de noite? E minha esposa me dá isso que eu estou dormindo? Não tem motivo para reclamar. Mas quando ela me acorda, eu acordo. Quando ela bate assim, eu tenho um sono pesado, tenho dificuldade de reclamar. Mas se ela, Tiago, eu levanto. Mas eu reconheço que é ela quem sofre. Quem sofre é ela, não sou eu.
Mas também não tem motivo para reclamar. Podia ser pior, sempre. E a gente podia estar crucificado, e o Paulo ele traz isso para a gente muito bem. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Ele não usa técnicas de convencimento, embora eu ache que a gente tem que estudar, tem que conhecer, a gente tem que se aprimorar em discurso, em eloquência, oratória. Todos nós precisamos nos desenvolver. Amém? Porque a gente, como testemunho de Cristo Jesus, tem que estar pronto para, em qualquer lugar, se questionado, falar o motivo da nossa fé. Não fomos ensinados dessa forma? Estamos sendo instruídos dessa forma. Aonde você tiver que você tenha capacidade de falar, de testemunhar. Eu, durante um bom tempo, eu tive dificuldade com esse negócio de que a gente era testemunha. Mas não tem como ter dificuldade. Deus, ele comissiona assim, não é? Fala, vós sereis minhas testemunhas. E precisamos estar prontos para isso. Então a gente tem que se desenvolver, tem que estudar técnicas. Mas ele vira e fala assim, ó, aqui agora, na hora que importa, eu estou zero preocupado com técnicas, o Paulo está falando. Eu não quero convencê-los. Eu não quero atraí-los para e com as minhas ferramentas. Eu não quero jogar isso fora. Eu quero demonstrar o Espírito e o seu poder. O Evangelho é poder de Deus para a transformação. O Evangelho é poder de Deus, amém? Para corromper a nossa caminhada para a perdição, para a morte, para o pecado e para a condenação eterna, que é o distanciamento de Jesus. O Evangelho é a força capaz de interromper. Eu e você indo para o precipício, vem o Evangelho e para a gente. Opa! Dá uma força tão grande que leva a gente, talvez o impacto seja um dos estágios ali, para mudança de rumo. É para o Evangelho. E o Paulo vem demonstrar o Evangelho. Ele praticava o Evangelho, ele ilustrava o Evangelho, ele exemplificava em si o Evangelho. O testemunho de Paulo era a sua vida, muito mais do que palavras, era a sua vida. Ele falava, eu passei isso, passei aquilo, vim disso, daquilo outro. E ele termina versículo 5, aqui eu gostaria, já vou terminar, 12:07. Eu gostaria de ler novamente para a gente aproveitar o máximo possível. Tiago, ele desfaz tudo que está dentro da gente. Ele coloca ele. Jesus. O que o Paulo falou ali. Tudo que eu tinha, eu não tenho capacidade de pregar com isso. É só a plenitude de Deus. Talvez, cara, ele precisava apanhar mesmo em Atenas para chegar aqui desse jeito. Exato. Isso daqui foi providência divina na vida dele. Para esvaziar toda a sabedoria. Perfeito, eu concordo. Versículo 5 diz assim, ó, aí aqui, a mente aberta, coração aberto, todo mundo atento aqui, por favor. E pensando em si, cada um pensando em si, não fica pensando no seu marido, no seu vizinho, não, cada um pensando em si. Eu estou pensando em mim, que se coloca aqui, no lugar aqui, para que a vossa fé não se apoie em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Amém? Ele está vendo o perigo da construção em cima de elementos humanos para que a gente tenha uma fé humana. E o que é a fé humana? É a fé, super redundante, no homem. É a fé limitada a essa experiência. É a fé limitada a esses elementos do tempo presente. Quão miserável homem que sou, Paulo fala. Se aquilo que espero apenas para o tempo presente. Mas por que eu faço isso? Porque minha fé é humana. Porque eu tenho fé sim que Deus vai curar o meu câncer. Tenho fé sim que Deus vai me abrir a porta de emprego. E toda a minha fé está orientada a esse tempo presente. O Paulo, enquanto cristãos, eu acredito nisso tudo, tá, pessoal? Às vezes pode ficar confuso, né, essas provocações, mas é só porque Deus está levando a gente além disso tudo. Deus veio, prometeu recompensa para os discípulos nesse tempo presente, nunca faltou nada, até imposto, né? Isso é para a gente ficar tranquilo. Cada dia é um imposto novo desse governo, cada dia é um imposto novo. Até imposto Jesus providenciou que fosse pago pelo Pedro, não foi? Vai lá no peixe, pegue. Cara, não se preocupe com nada disso. Eu acho que Deus é provedor, vai sempre estar com a gente, dando recursos, dando condições de conseguir recursos, eu não tenho dúvida disso. Mas enquanto reunidos como congregação de Cristo e ao redor de Cristo,
A fé que ele vem desenvolver em nós, ela está baseada no poder de Deus, no poder para a transformação, no poder para o medroso deixar de ser medroso. A gente falou hoje de manhã, por isso eu estou falando, talvez eu nem precisasse pregar para aquele que mente deixar de mentir. Imagina o poder necessário para mudar uma prática humana do mentiroso. É Jesus. Para aquele que, como é que faz? Traía, pare de trair. O poder de Deus ele é manifesto através de Cristo Jesus. E ele vem de maneira sobrenatural através de Cristo Jesus crucificado para afirmar a nossa fé em Cristo Jesus. E daí eu, com a fé firmada em Cristo Jesus, posso sim dizer a esse monte, sai daqui e vai para ali. Posso. Tem até alguns testemunhos aí que eu acredito de coisas parecidas. Mas o mais difícil é eu desenvolver a minha fé para suportar nesses dias presentes os momentos de tristeza, de tremor, de fraqueza, de dúvida, de oscilação. Mas será que Deus está comigo mesmo? Mas será que Deus está vendo o que eu estou sofrendo? Será que Deus está vendo que nada, que ninguém me quer, ninguém me ama? Será que Deus está vendo que eu preciso disso, daquilo, daquilo outro? Se eu e você tivermos a fé firmada em Cristo Jesus, no poder de Deus, e aqui exemplificada pelo apóstolo Paulo, a pessoa de Jesus crucificado, que não duvidou da pessoa de Deus, vai dar certo. Então, quando a gente vê na progressão que o apóstolo Paulo coloca as tribulações, a provocação, a perseverança, terminando com a esperança, o elemento fé em Deus, no poder de Deus, Deus é maior que isso tudo. Ele sabia disso. O barco vai dar ruim, vai, né? Como que é do barco? Todo mundo morrendo de medo e ele tranquilão, é isso? O barco vai cair, vai... Pô, tô tranquilo, não vou morrer aqui, não é isso? Aí vai, uma cobra pega não sei quem, cara, ele quase que tinha um controle de todas as coisas, porque a fé dele estava firmada em Cristo Jesus, não em elementos humanos. A nossa fé baseada em elementos humanos, ela fraqueja. E na hora que a gente precisa, ela dá ruim, falha. A gente, ou aquela pessoa em quem depositamos a fé falha, o que é normal. Pô, acreditava tanto naquele cara, minha vida ia dar toda certa, mas o pastor pisou na bola. Estava tudo dando certo, o caminho, aberto, mas o pastor pisou na bola e agora está dando tudo errado. A fé é firmada no lugar errado, firmada em homens, ou na própria sabedoria. Poxa, fazia tudo tanto sentido, sabe? Tudo aquilo que aquele pastor falava, que aquele professor falava, todas as coisas conectadas na minha cabeça. Agora vem o Espírito Santo e mostra para mim um lençol com um monte de coisa que eu não posso comer. Travou a existência do cara. Não, mas ele vai encontrar em Cristo Jesus, porque a fé dele em Cristo Jesus, ali ela está firmada, permite ele a viver, experimentar, dar vida nova em Cristo Jesus. Amém? Vamos fazer uma reflexão sobre a nossa fé, onde ela está firmada. Em que estamos construindo, desenvolvendo. Eu entendo a figura dos fundamentos que você falou, mas aonde a gente... Eu decidi. Ele tomou o lugar de decisão na vida dele e escolheu. Ele não delegou a alguém tomar a escolha, nem ficou esperando Deus tomar a escolha. Ele decidiu fazer algo e não fazer um montão de outras coisas. Cabe a mim e a você também tomar decisões, a gente saiba tomar as decisões e que o Espírito Santo de Deus nos ajude. Amém? Amém, amém? Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor é bom e o Senhor enviou Jesus para tomar o nosso lugar na cruz e Ele cumpriu e graças a Ele hoje estamos aqui livres e temos acesso a Ti, Pai. Obrigado porque o Senhor tem nos atraído e hoje mais uma vez nos atrai e nós dizemos sim, ó Pai, respondemos positivamente ao Teu chamado. Nós queremos, ó Pai, ser atraídos pelo Senhor apenas, pelo Teu Espírito e pelo Teu poder. É o Senhor quem nos importa, é o Senhor quem nos interessa. Tira de nós todos os outros interesses, coloca em segundo plano, ó Pai, para que a gente tenha uma fé de fato firmada em Ti, firmada na Tua pessoa, baseada no conhecimento que temos do Senhor, e desenvolva isso, Pai. Aumenta a nossa fé, que a gente consiga, ó Pai, viver aqui no tempo presente, assim como Cristo Jesus foi naquela época, atendendo a Deus as Suas vontades, cumprindo o propósito que o Senhor tem para cada um de nós. Agradecidos em nome de Jesus.